proteção de Deus, iremos começar a sessão de número, Mirtio, qual é o número dessa sessão? 16. A 16ª de 2016. Peço autorização dos senhores conselheiros, pela ordem da precedência do nosso decano, para começar a sessão. Podemos começar? Conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Iara, conselheiro Mário de Mello, auditor Mário Filho, registrando a ausência do conselheiro Júlio Pinheiro, que está de licença médica do dia 11 ao dia 25 de maio, e o auditor Alípio, que está a serviço do tribunal fora do Estado. O auditor Mário Moraes Costa Filho está convocado em substituição do conselheiro Júlio Pinheiro durante seu afastamento. Vamos aos expedientes, senhores. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial em homenagem aos 62 anos da Federação do Comércio, no dia 11/5, hoje, no caso, às 13 horas. Iremos agradecer. Convite da Assembleia Legislativa para a sessão especial em comemoração ao Dia Internacional do Enfermeiro, que será amanhã, às 11 horas. Iremos agradecer. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sessão em homenagem ao Dia do Policial, Perito e Técnico, sexta-feira, às 10 horas. Esta Corte agradece o convite. Convite da Assembleia Legislativa para a sessão especial em homenagem ao Dia da Assistente Social, que será dia 16/5, às 9 horas. Esta Corte agradece o ofício. Ofício do conselheiro Júlio Pinheiro, solicitando férias. Já demos conhecimento. Memorando da DICERP, solicitando autorização para abertura de tomadas de contas nas entidades que deixaram de prestar contas referentes ao exercício 2015, Instituto de Previdência e Assistente Social de Tabatinga, Sistema de Previdência e Servidores Públicos de Manicoré, Fundo de Previdência Municipal do município de Carauari. Gostaria de deliberar com os senhores. Os que aprovam, permaneçam como se encontram. Pois não, conselheiro? Deliberar tomadas de contas de instituições que não prestaram contas do exercício 2015. Vou repetir as instituições. Município de Tabatinga, Previdência, município de Manicoré, também Previdência, e Carauari, também Previdência. Estou de acordo. Os que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Memorando da DICAM e do gabinete do auditor Mário Moraes Costa Filho, solicitando a abertura de tomada de contas no SPA Juventina Dias, tendo em vista a ausência de remessa de prestação de contas do referido exercício. Os que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Iremos agora à fase de indicações e propostas. Essa presidência recebeu um ofício do senhor Ulisses Tapajós Neto, secretário da SEMEF, Secretaria Municipal de Finanças, solicitando prorrogação do prazo até 30/7/2016 para envio das prestações de contas mensais de janeiro a maio de 2016, de todos os órgãos e entidades integrantes da administração do Poder Executivo Municipal. O secretário alega que tal fato se deve a mudanças gerenciais feitas no sistema e-Contas, bem como a novas formatações dos layouts que são exigidas pelo sistema atual. Deste modo, afirma que não houve tempo suficiente para promover os ajustes necessários entre os sistemas Afim e e-Contas. Eu coloco em discussão e depois a deliberação. Gostaria de ouvir os senhores conselheiros. Eu sou contra e vou votar contra. Claro, excelência. O secretário Ulisses Tapajós, ele quer prorrogar até 30/7/2016 o envio das prestações de contas de janeiro a maio de 2016, de todos os órgãos e entidades integrantes da administração do Poder Executivo Municipal. Vamos em parte. O prazo fatal foi dia 31 de março passado. Já se passaram, não? Mensais. Janeiro, 31 de março. Sim. Fevereiro, 30 de abril. A cada 2 meses, salvo engano meu. E ele ainda não entregou janeiro. Chegou janeiro, fevereiro, março, abril, nada. E quer? E não é? Escute.
É a prefeitura de Manaus todinha. Os órgãos todos. O que que está vendo? Eu queria até só complementar, senhor E presidente. é bom que diga, desculpe É o interromper, último ano que da já, administração que já foi da prorrogado uma vez. Não é o primeiro, Presidente, era isso que eu queria lembrar. Vossa Excelência, atendendo a um encaminhamento dele, com a recomendação do controle externo, prorrogou para Manaus o que já havia comprimido no novo sistema chamado E-Contas, antigo ACP, o Pauini, o Japurá, e o doutor Ulisses Tapajós fez uma declaração de que só estava sabendo 72 horas antes do prazo. Eu já o refutei em caráter pessoal, inclusive dizendo que ele compareceu ao lançamento do novo sistema. O doutor Pedro Augusto, na minha opinião, deveria até aqui estar, ou alguém do controle externo, porque, ao fazê-lo para a Prefeitura de Manaus, Vossa Excelência sabiamente estendeu a todos. Então, aí não passa só o boi, e cá para nós o boi do pasto mais gordo, que é o de Manaus. Que tem mais estrutura. Passará a boiada inteira. Eu acompanho o Érico Desterro. Como voto, eminente decano? Contra, excelência. Como voto, eminente conselheiro Iara? Também sou contra, excelência. Conselheiro Mário de Mello? Contra, senhor presidente. Conselheiro convocado Mário Filho? Da mesma forma. Então, por unanimidade, foi rejeitada a solicitação do secretário Ulisses Tapajós. Ainda na fase de indicações e propostas, está facultada a palavra aos senhores conselheiros, pela precedência, se assim desejar, o conselheiro decano. Não, excelência, só um bom dia a todos. Conselheiro Sim. Josué. Presidente, só para dar uma satisfação aos colegas de que, após o curso feito pela Escola de Contas semana passada, nós estamos marcando um encontro com vereadores, só porque haverá uma eleição municipal e, de certo, né, novos nomes surgirão, e os palestrantes todos serão desta corte, através de eminentes procuradores e do conselheiro Érico. Se não me falha a memória, Evanildo Santana Bragança, Carlos Alberto, Érico Xavier Desterro e Silva na condição de conselheiro e ainda na área do Ministério Público, Vossa Excelência, Doutora Fernanda também participou. doutora Fernanda e Como- Vossa Excelência, Doutora Evelyn também. sem nenhum custo para a corte. A lei de responsabilidade fiscal foi feita, o trabalho inicial dos qualificados. Agora estamos indo para a fase já de pensar no quadriênio futuro para os municípios, e eu conto sempre com o prestígio de Vossa Excelência e, sobremodo, a presença. Aliás, aproveito para parabenizar que Vossa Excelência trouxe toda a sua família para a festa do Dia das Mães, e também esteve o Tribunal em Gala oferecendo esta corte para a posse do poder para a justiça eleitoral, o que mostra que nem só com dinheiro a gente ajuda os outros. Eu gostaria de agradecer as palavras do eminente conselheiro Josué, parabenizá-lo pela iniciativa. Entendo que a Escola de Contas tem que participar do processo eleitoral que se avizinha com as ferramentas que dispõe, ferramentas importantíssimas para a cidadania, que é a qualificação dos pré-candidatos e possíveis eleitos no pleito que se avizinha. Eu sou um entusiasta da Escola de Contas, um admirador da forma que os senhores vêm conduzindo, Vossa Excelência hoje, ontem o conselheiro Érico, anteontem o conselheiro Júlio Pinheiro, e nós aqui estamos contribuindo para melhorar os índices de desenvolvimento do Estado do Amazonas, o nosso famoso IDH, onde nós ainda penamos com uma colocação, na minha opinião, lamentável. Nós temos que ir para a cabeça dessa lista como um Estado próspero, qualificado, e essa Corte de Contas tem que contribuir muito, deverá contribuir para fazer a sua parte. Continua facultada a palavra. Excelência, aproveitar, eu quero pedir vista do processo número 59 da prova. De quem é, Excelência? É do conselheiro Mário. Mário, conselheiro Mário de Mello? Perdão, auditor Mário. Auditor Mário. Sadia, não tem, por favor. Ok. Continua facultada a palavra. Senhor conselheira Iara. presidente, eu gostaria de fazer um registro de parabenização aos funcionários aniversariantes do mês de maio: Antônio Mariano dos Santos, Heraldo dos Santos Cardoso, Irene Alecrim Gomes, Carla Roberta Tiradentes, Maria Angélica de
Jesus Ribeiro e Antônio Almir dos Santos de Souza. Também gostaria de parabenizar e, ao mesmo tempo, registrar um voto de agradecimento aos bons trabalhos das funcionárias que estão se aposentando e que estão presentes aqui no nosso plenário. A Maria Elisângela, a Selma Marrocos e todas as que constam aqui na nossa pauta administrativa. Que Deus abençoe e que essa estrela que vocês têm brilhe no lar de vocês hoje. Acompanhando a doutora Iara na parabenização aos funcionários que fazem aniversário, Excelência. Saúde a todos. Essa presidência se associa também. Continua facultada a palavra. Eu também, senhor presidente, parabenizo os aniversariantes. De certa maneira, parabenizo os nossos colegas que estão se aposentando, porque a aposentadoria é uma coisa Conquistado. boa, é sinal da conclusão de uma etapa na vida, jamais deve ser encarada como fim de nada, mas apenas o início de uma nova etapa, novos projetos, e eu desejo a todas elas, são elas, só mulheres, a todas as nossas servidoras, muito sucesso nos novos projetos, junto à sua família, ou seja. E quero aproveitar também, conselheira, já essa fase aí de parabenizações, para parabenizar a equipe de futsal do Tribunal de Contas do Amazonas, que eu vi na internet, que ganhou primeiro lugar nas Olimpíadas do Mercosul. Ganhou, inclusive, dos argentinos, o que é Bom, motivo de ótimo. redobrado orgulho para os amazonenses, não é? Ganhou na final do Tribunal de Contas da União, e eu quero parabenizar, então, todos esses servidores que compuseram essa equipe e que mostraram que, sim, o Amazonas tem futebol. Né? Tem futebol. Ainda que seja de salão, mas tem. Parabéns a todos eles. Presidente, eu apenas me somo a todos, em particular ao Fecho Érico Desterro, dando um detalhe, é que esse pessoal teve essas conquistas todas pelo valor da sua garra, da sua técnica e do seu esforço pessoal financeiro em lá comparecer. Quer dizer, credenciaram-se para um futuro patrocínio da Corte. Pode ser. Provaram que não vão passear, vão ganhar. São campeões. E por que não houve patrocínio nessa que passou? Eu aqui pergunto para o senhor. Não, eu não sei, eu não sou presidente. É que os tempos hoje Não pediram. não permitem que se faça certo tipo de despesa. Porque antigamente se fazia. Não? Eu fiz na presidência, mas o momento era outro. Né? Eu não sei se na parte esportiva, mas patrocinei. Vossa Excelência deve estar lembrado que eu patrocinei a ida do nosso coral a um concurso de corais e saiu, então, na crítica. Uma charge que eu guardo com imenso carinho, que eu adoro esse tipo de coisa. Guardo, eu vou emoldurar tudinho para o meu... Eu regendo o coral dos conselheiros. Aí estavam todos os senhores lá cantando e eu regendo. Isso porque eu patrocinei o coral do Tribunal de Contas. Mas é como disse o conselheiro Josué Filho, eu acho que hoje o momento é outro, mas no futuro, quando nós estivermos novamente numa situação adequada, não vejo nenhum empecilho, francamente, para que o tribunal patrocine atividades culturais de seus servidores, desportivas, não há nenhum problema. Só que temos, evidentemente, que hoje refletir um pouco sobre as nossas despesas. Essa presidência se associa nas ponderações e nas parabenizações. Realmente foi um feito importante, mostra a integração dessa corte,
mostra a qualidade não só profissional, mas atlética dos nossos servidores. E, se Deus quiser, num futuro muito próximo, essa corte irá subsidiar, na medida do possível, eventuais demandas esportivas e culturais. Até pelo fato dessa presidência cidadã, como gosto de dizer, ter um compromisso muito grande com relação às práticas desportivas e culturais. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, Conselheiro só Mário de Mello. me associar às felicitações e que seja feito o devido registro da minha total simpatia pela fala do nosso querido conselheiro Érico Desterro. Presidente, só para finalizar, eu não resisto, o goleiro foi treinado por mim, é do meu gabinete, o Fernando Tomoso, que me lembra eu quando era o Borboleta na década de 1950. Presidente, Pois não. também gostaria de me associar às parabenizações aos aniversariantes, aposentandos e aos atletas que ganharam esse título para o tribunal. Senhor presidente, Com a palavra, Mário. também Filho. para me associar às parabenizações pelos aniversários, pelas aposentadorias e pelo time de futebol. Futsal. E aproveitando, eu gostaria de retirar de pauta alguns processos, presidente, da minha pauta. Por favor. É o 12.841 de 2014, o 11.165 de 2014, o 2.209 de 2014 e o 4.658 de 2010. Ok, estão retirados. Podemos passar à fase dos adiados? Desculpa, distribuição de feitos. Com a palavra não, com os números. Conselheiro Júlio Cabral, lote 3. Lote. Conselheiro Érico, lote 8. Fica aqui um pouco. É. Josué Filho, lote 4. Conselheiro Yara Lins, lote 6. Conselheiro Mário de Mello, lote 7. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 2. Auditor Alípio, lote 5. Passamos à pauta dos adiados. Primeiro e único processo é do eminente... Onde é que está, Felipe? Do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, processo de número 155/2016, recurso de revisão interposto pelo senhor Sidney Lobo, prefeito municipal de Humaitá. O eminente conselheiro vota pelo conhecimento e negando-lhe provimento. Já o conselheiro Mário de Mello tem um voto vista pelo conhecimento e dando-lhe provimento. Ele determine o arquivamento da cobrança executiva autuada sob o número 2.227, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Com a palavra, se assim desejar, o eminente relator Érico Desterro. Meu voto está aí, é pelo não provimento do recurso, tendo que não tem procedência. E temos o posicionamento do conselheiro Mário de Mello. Em discussão. Mas, presidente, me parece que trata-se de recurso de Câmara, não é isso? Sim. É convênio? Sim. Eu gostaria de ouvir o relator. Relator é o conselheiro Não. Conselheiro, sou eu o relator. Desculpa, excelência, eu gostaria de ver o voto oposto ao relator. Por favor. Conselheiro Mário. Excelentíssimo senhor relator, conselheiro Érico Desterro, apresentou voto pelo conhecimento e não provimento do recurso de revisão, mantendo a decisão 718/2012 da primeira Câmara, que imputou multa ao gestor senhor José Lobo do Nascimento, por deixar de cumprir a decisão desta Corte.
Compulsando os autos, verifiquei que o recorrente foi penalizado por não apresentar documentação que comprove a cessão de todo e qualquer pagamento decorrente das contratações realizadas em 1998. Frisei no meu voto visto que não se pode negar que é imponderado exigir do recorrente, após decorrido 13 anos, documentação relativa a contratações ocorridas em 1998, realizadas sob outra gestão, assim como punido pela ausência de tais documentos. Ademais, na oportunidade da elaboração do meu voto vista, o recorrente endereçou ao presidente dessa Corte certidão das folhas 63 específica, informando que os servidores contratados em 1998, há mais de 17 anos, não prestam mais serviços à municipalidade. Dessa maneira, considerando também a boa-fé e a diligência por parte do gestor, divijo do voto do relator, no sentido de que o Tribunal Pleno dessa Corte de Contas conheça os recursos de revisão para o mérito do provimento, de modo a anular a decisão 718/2012, gerada pela colenda Primeira Câmara dessa Corte de Contas, nos autos do processo 6287/2007, que aplicou multa ao recorrente pelos motivos citados no voto visto. É meu voto, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Como voto Eu acompanho o relator, excelência. Como voto eminente, conselheiro Josué. Com o voto visto. Como voto eminente, conselheiro Iara. Estou impedido, Me excelência. perdoe, o conselheiro Mário Filho. Acompanho o relator. Então, empatou, é isso? Não. 3-2? É. Ok, então está mantido A multa. a multa. Passamos agora aos julgamentos ordinários. O eminente conselheiro decano desta Corte, Júlio Cabral, não possui destaque em sua pauta com 4 processos e estão todos aprovados de acordo com o voto de Vossa Excelência. Na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, há um pedido de vista da conselheira Iara do processo número 1092 de 2016. E nós possuímos em vossa pauta, conselheiro, 2 embargos. O primeiro embargo refere-se à declaração em recurso de revisão interposto pelo senhor José Arnaldo Santos de Queiroz, em face ao Acordo 131 de 2014, TCE. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público. Obrigado, presidente. Nesse processo, o embargante alegou ter havido omissão na análise de alguns pontos e, então, de fato, opinamos pelo conhecimento, provimento parcial, assim como o relator já assentou em seu voto, contudo, sem alterar o mérito do acordo proferido de número 196/2016. É como opinamos também. Registrando o impedimento da conselheira Iara e do conselheiro Júlio Cabral, nestes referidos embargos, onde o eminente relator, conselheiro Érico, conhece, no mérito, dar provimento parcial aos embargos de declaração. Para apenas sanar a omissão concernente à análise do artigo 157, parágrafo 1º, inciso 4, entretanto, mantendo a redação do acórdão anterior. Perfeito. Em discussão. Em votação. Como voto eminente, conselheiro Josué. Com o doutor Érico. Como voto conselheiro Mário de Mello. Com o relator, senhor presidente. Como voto ao eminente conselheiro Mário Filho. Com o relator. Então, por unanimidade, é mantido o voto do eminente relator Érico Xavier de Esterro e Silva. Passo a presidência à eminente conselheira Iara, para que possa presidir o processo de número 2005, da pauta do conselheiro Érico, que também são embargos, e neste processo eu estou impedido. Assumo a presidência e passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, presidente. Nesse caso, verificamos não assistir razão ao embargante por não ter ocorrido omissão ou obscuridade na decisão embargada. Portanto, opinamos pelo conhecimento e não provimento deste embargo. O voto do relator. Pelo não provimento. Conhecimento e não provimento. Então, pacificado com o parecer do Ministério Público.
não provimento do embargo. Retorno à presidência a Vossa Excelência. Eu não votei, mas acompanho. Ah, desculpe. Em votação, conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro José. Reitero. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator. Conselheiro Érico. É o relator. E o conselheiro Mário, substituição Mário Filho. Acompanho o relator. Então, de acordo com o relator, por unanimidade, retorno à presidência a Vossa Excelência. Os demais processos da pauta do conselheiro Érico foram mantidos o vosso voto condutor por não ter nenhum destaque por parte deste colegiado. Passamos à pauta do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que possui 5 processos em sua pauta, dos quais nós temos destaque no processo de número 11.258, prestação de contas anuais do senhor Sidney Lobo. Há um voto, destaque do conselheiro Érico, que vota pela... Acompanha o Ministério Público. Acompanha o Ministério Público. Em discussão. Votação. Em votação. Votação, conselheiro Júlio. Como voto eminente, decano. Excelência, eu voto com o Ministério Público. Como vota a eminente conselheira Yara. Com o conselheiro Josué Filho. Como vota o eminente conselheiro Mário de Mello. Com o conselheiro Josué, senhor presidente. Eminente conselheiro Mário Filho. Com o relator. Empate. Ok, então está mantido por maioria o voto de Vossa Excelência, conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Vossa Excelência também possui destaque no processo de 10.002 de 2014, representação interposta pelo Ministério Público. E aqui há um destaque do procurador Rui Marcelo, Senhor- que não se encontra Não, ele registrou... Eu gostaria da palavra. com a palavra, eminente Nós tínhamos procurador. adotado que a pessoa que solicita destaque, ela veria aqui, não é? Isso aí estava... É o procurador-geral Certo. mesmo. A procuradora vem? Procurador-geral. É o procurador-geral. Não, mas ele registrou... Só, presidente, posso falar? Com a palavra, Vossa Excelência. O procurador Rui Marcelo foi que lavrou esta representação e ele fez o destaque, está no sistema aí, na íntegra, abaixo logo do processo. Eu gostaria só de reforçar, pontuar algumas questões básicas em relação ao que foi destacado. Trata-se de uma licitação, ou melhor, não houve licitação, é uma contratação para transporte fluvial de alunos no município de Humaitá. Exatamente, município de Humaitá. Bom, as alegações, em síntese, do nobre procurador, em relação, primeiro, não houve um processo licitatório, que deveria ter havido. O que ocorreu foi um credenciamento dos interessados em prestar o serviço. Ocorre que, segundo o procurador, o credenciamento pressupõe inexigibilidade de licitação pela demanda de contratação de todos. E não seria o caso, porque se tratava de um objeto bem definido, era o transporte de apenas 140 alunos das áreas rurais, através dos rios, né, e 140 alunos em percursos e períodos limitados. Não consta referência à limitação de mercado, isto é, de oferta escassa do serviço requisitado. Portanto, o primeiro infringente seria a questão de não ter se realizado o processo licitatório. Segundo, é que o termo de referência do serviço, ou projeto básico, ele é muito genérico, sem especificar, por exemplo, falta de especificação do veículo e transporte fluvial, pois apenas se descreveu como barco e rabeta genericamente, sem dimensões, características ou exigências de itens basilares de conforto para os alunos, bem como da regularidade e segurança para as crianças que seriam transportadas nessa modalidade. Então, seriam basicamente esses os pontos em que reafirma o procurador, e nós aqui também concordamos, pela procedência, né, da representação por esses vícios verificados na demanda. Presidente, Em me discussão, com a palavra, eminente relator.
Interessante, doutor procurador, que eu sei que o senhor está pegando a canoa andando, que lá é água. A rabeta, a voadeira, o motor da linha. Mas, veja bem, na inicial do Ministério Público, isso jamais foi tocado. Agora, afere nessa sustentação oral, Vossa Excelência. Sem conhecer as particularidades de uma zona rural do município do Porto do Maitá, que temos as seguintes localidades e escolas. Ednildo Pinto, que sai do Igarapé do Jacundá, Jacundá, Urapiara, Escola São Benedito, Valdir Santos Soares, Lago do Puruzinho, localidade Lago, e assim vai. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um transporte de custo anual de R$ 138 mil, coletando nas comunidades habitadas em média de 8 a 12 famílias, em distância hora em remadas em média de 2 horas. Então, a prefeitura tem que pagar o barco para coletar os alunos nas suas comunidades, em salas multigratuadas, onde uma professora ensina de primeira a quinta. E o faz por valores de 8 mil, 5.600, 7.600, apenas o maior, o de 48 e o de 30, que são os chamados carros coletores, como se fosse um terminal urbano, lá um terminal fluvial. Eu me preparei, inclusive, em prosas e versos, para esgrimar com brilho da reluzência do eminente procurador Rui Marcelo, para ler para ele aquilo que ele não teve a felicidade de nascer na Amazônia, e eu, por obriga política, tive que conhecer todos os furos, becos, bocas e garapés do meu estado, falando sobre o rio Marmelos, que pelo interior da floresta profunda percorre cintilante um rio de águas turvas e cristalinas. Poderia eu ir ainda aos versos todos, mas vou ficar com os números. Tudo isso que Vossas Excelências arguem representa 0,48% dos 75 milhões do município de orçamento. Ou seja, está se procurando Piaba, no Madeira, o Rio do Mistério, do Marmelos, do Verde, do Diamante. Eu não vejo, sinceramente, porque não acompanhar o órgão técnico nessa recomendação e porque estou, inclusive, no voto já das contas, a punir em multa pecuniária. Mas, se não for procurar as goteiras da vida nos telhados, sinceramente, eu vou ficar como naquela fábula da folha branca e o ponto negro. Todo mundo falando ponto negro e esquece a folha branca que dá para escrever a vida toda. No meu voto, Vossa Excelência haverá de lê-lo todo, antes de emitir o novo juízo, para não induzir meus colegas que creem em mim, porque sou um estudioso da matéria, me preparei para tal, me preparei para enfrentar aqueles que os senhores acham mais brilhantes de todos os procuradores. Mas, lamentavelmente, como bem disse Júlia, ele não veio para a raia. Seria um prazer esgrimar. Eu adoro a briga de salão. Ou seja, o verbo, o argumento, as contrarrazões. Mas, lamentavelmente, ele é muito bom para plantar na internet, mas é muito ruim para comparecer o olho no olho. Continua em discussão, senhores. Em votação. Como vota o eminente decano desta corte, Excelência, eu vou Júlio votar Cabral? com o relator. Fiquei até com medo de votar contra. Eu voto consciente com o relator, Excelência. Como vota o eminente conselheiro Érico de Esteves Com Silva? relator. Como vota a eminente conselheira Iara? Com o relator e parabéns pelo brilhante discurso, Excelência. Como vota a eminente É um conselheiro desabafo da Mário de corte. Mello? O relator, senhor presidente. Mário Filho? Também acompanho o relator. Essa presidência não precisaria emitir juízo de valores, mas entendo eu que Vossa Excelência, nesse Estado, é um dos maiores conhecedores, mas não pelos mapas, mas por ter palmilhado os 61 municípios, ter sido um excelente secretário de Educação. Então, entendo eu que não existe pessoa mais qualificada para realmente narrar a realidade do nosso grande interior amazônico, interior Um pouquinho continental. desatualizado, mas o interior não evoluiu, né? Lamentavelmente, Excelência. Isso é algo que realmente me fere, Thank you saber so much. que o nosso Muito interior obrigado a todos. não evoluiu como deveria ter evoluído. Nós ainda possuímos os demais processos de vossa pauta, estão todos aprovados sem nenhum registro deste colegiado. Passamos à pauta da eminente conselheira Iara, que possui 7 processos
sem nenhum destaque deste colegiado, então estão todos aprovados de acordo com o vosso voto. Conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, que traz um processo também sem destaque do colegiado, está aprovado de acordo com o voto condutor. Passamos à pauta agora do eminente conselheiro convocado Mário José de Moraes Costa Filho, que possui 8 processos em sua pauta de conselheiro convocado e 33 na pauta como auditor. Na pauta de Vossa Excelência como conselheiro convocado, existe o processo de número 297 de 2008, inspeção extraordinária visando a averiguação de serviços e obras nos municípios do Alto Solimões, onde há um voto do conselheiro Érico Desterro e Silva, que concorda no mérito com Vossa Excelência, divergindo somente quanto à fundamentação da multa aplicada ao responsável do item 3, a linha D, por considerar que não se deve multar a empresa. Então, com a palavra, se assim desejar, o eminente relator, e após o eminente relator, o conselheiro Érico Desterro para ponderar com seu voto vista. Excelência, eu acato o destaque do conselheiro Érico. Pacificado, entendo eu, por não haver nenhum destaque, está aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Pois não, Excelência. na pauta do eminente relator, há 2 embargos. Não, mas eu ainda não cheguei lá. Ah, tá. Vossa Excelência não permitiu que eu molhasse o bico. Eu ainda ia anunciar primeiro o Ele está impedimento. perdendo o em e os É porque, Vossa já está Excelência mais abaixo na pauta, né? Mas Correto, chegaremos tá. lá. Desculpa, presidente. Registrando no processo 297/2008 o impedimento do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Passo agora, ainda na pauta do eminente conselheiro convocado Mário Costa Filho, aos embargos solicitados pelo eminente procurador-geral Roberto Cristianan. Pois não, senhor Levi. Obrigado, presidente. No primeiro processo, o de número 11.165, 2014. Procurador, Mas, Excelência, esse foi retirado de eu pauta. retirei de pauta O de baixo também? o primeiro. Não. O outro não. O Ok. O de número segundo permanece. 1642 é o que eu vou agora ler o objeto, que são embargos de declaração da 1642. prestação de conta do senhor Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva, prefeito municipal de Maués, exercício 2009. Existe o voto do eminente relator, mas antes eu passo Ok. à manifestação ministerial. Então, no processo 1642, também verificamos que ocorreu erro material quanto à publicação, me parece, não é isso, conselheiro? Isso. E violando, portanto, o direito ao contraditório e ampla defesa do embargante, portanto, opinamos pelo conhecimento e provimento dos embargos aqui analisados. Na mesma linha está o voto do eminente conselheiro convocado Mário Filho, que conhece e dá provimento ao presente embargo de declaração para anular o parecer prévio, o E, acordo no número 7 de caso- 2016. No Pois não, caso, Excelência. portanto, concedendo efeitos infringentes, não é? Certamente. Era onde chegaríamos aqui. Não há destaque, então está aprovado por unanimidade o voto do eminente conselheiro convocado Mário Filho. No processo, na pauta de Vossa Excelência, são 33 processos na pauta como auditor. No processo de número 4.678, eu estou impedido. Passo a presidência à eminente conselheira Yara Lins dos Santos, Rodrigues dos Santos. Assumo a presidência para relatar o processo 4.688, 2015. É o recurso de revisão e, com a palavra, o relator quer passar pelo destaque. É matéria desse. Eu gostaria de ouvir o destacante. Vossa Excelência, com a palavra, conselheiro Érico. Senhora presidente, a questão é recorrente aqui no tribunal. O tribunal julgou uma aposentadoria, neste caso, friso, a aposentadoria foi julgada legal. Entrou com recurso de revisão para que o tribunal concedesse
para que o tribunal revisse a decisão e acrescentasse uma gratificação à aposentadoria. Bom, entendo, primeiramente, que o recurso não deve ser sequer conhecido. Por quê? Porque não há causa de pedir. Só se recorre de uma decisão quando ela lhe é contrária, e não é o caso. O tribunal julgou legal a aposentadoria, que veio da administração pública do mesmo jeito que o tribunal aqui considerou regular. Mas o que quer a recorrente? Quer que o tribunal determine a origem que acrescente uma determinada gratificação. E é nesse sentido o voto do eminente relator, com o que eu não concordo, porque não cabe ao Tribunal de Contas, ainda mais desta maneira, porque já não cabe na instrução o tribunal determinar. Agora, em grau de recurso, o tribunal vai mudar uma decisão sua para acrescentar uma gratificação. Ou seja, o tribunal está funcionando ao mesmo tempo como administração pública e como poder judiciário. E, portanto, o meu voto é no sentido do não conhecimento do recurso. Em discussão, Presidente, com o relator. Paulo. eu, com todo o respeito que eu devo ao conselheiro Érico, o meu entendimento é divergente. Na medida em que não foi incluída uma gratificação, eu entendo que há prejuízo à parte. Havendo prejuízo ao aposentado, ele tem legitimidade e tem interesse em recorrer. Eu entendo dessa forma e, tradicionalmente, o meu entendimento também é divergente nas câmaras com o entendimento do conselheiro Érico, no sentido de ser possível, sim, ao tribunal determinar a inclusão ou a exclusão de parcela dos proventos de aposentadoria. Por esta razão, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso. Com a palavra, o conselheiro Josué Filho. Eminente doutor Mário, na condição de auditor, de conselheiro, mas sempre de amigo, o que Érico Desterro diz, e reconhece essa divergência, onde é vencido, é na fase de instrução. Mas houve uma decisão. O que está se querendo agora é corrigir uma decisão da Corte, ou seja, em via recursal, que acho eu que deveríamos mediar o voto. Comunicar à interessada que ela primeiro recorra administrativamente ou, em seguida, judicialmente, porque o tribunal esgotou a sua fase. O tribunal botou um ponto final. O tribunal votou. A aposentadoria é legal. Se deixou de contemplar uma parcela, nós perdemos aquela oportunidade que nós temos na Câmara na parte de instrução do processo, e que eu defendo por celeridade. Mas agora, na fase final, realmente fica um superpoder à Corte de dizer, olha, fiz, mas não fiz certo, e agora eu complemento. E nós nos autorrevisamos. Lamento, desta feita, eu fico com o voto Érico Desterro, sabendo que todos os caminhos levarão favoravelmente a ela, mas não aqui nesta via recursal dentro do tribunal. Minha opinião pessoal. Tem a palavra, presidente. Palavra, conselheiro Mário de Moraes. Conselheiro, eu entendo que, a partir do momento em que esta Corte julgou legal uma aposentadoria, um ato, e não incluiu uma determinada parcela... Porque não foi solicitada a inclusão. Uma determinada parcela que era devida, ela pode perfeitamente corrigir essa falha que houve na instrução do processo no âmbito da Câmara. Que deve ser corrigida, deve. Mas creio eu, e me perdoe meu autoentendimento, é que não somos nós na via já recursal. Eu entendo que o recurso é justamente... Se não é melhor acabar com a ação prévia e o tribunal ser o único órgão a tratar de aposentadoria. Mas é o que eu estou defendendo. O tribunal que está decidindo o que é que pode pagar e o que não pode pagar. É melhor que o requerimento venha para cá e pronto. Direto. Concordo com Estamos você. perdendo tempo, então. Não, e mais.
No caso, especificamente, a coisa é pior ainda, porque são pensionistas. Não é nem um aposentado, são pensionistas. Ato final. Os pensionistas estão insatisfeitos com a pensão, que o tribunal considerou legal em 2010, segundo eu estou lendo aqui, e agora vem aqui, não, então vamos lá no Tribunal de Contas pedir essa gratificação. Mas tem a administração pública, Vossa Excelência tem razão, tem que pedir na administração pública. E se a administração pública negar, para isso serve o judiciário. Agora nós estamos fazendo hoje aqui já o papel de administração pública e poder judiciário. Contra, como eu já disse aqui e já demonstrei, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Reiteradamente contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Em votação, como vota o conselheiro Júlio Cabral? Excelência, eu fiquei convencido com o relator. Eu voto com ele. Conselheiro Mário Érico Melo. já tem essa posição. Conselheiro Mário de Mello. Acompanho o conselheiro Érico Desterro, conselheira. Em 2-2, então. Eu acho que 3-2. Ele é proposto 3-1. Ah, certo. Não, 2-1. Perdão, 2-1. Não, 3-1. Érico, Josué e Mário, mesma posição. Eu, Mário... Não, Eu Mário é sou, proposta. eu sou com o relator, com o Mário. Mas é proposta, excelência. Mário não conta o voto, ele é auditor. Perfeito, eu sou com o voto dele. Então, 1. e 3. Então, vencido o destaque do conselheiro Érico. Vencido? Não, vencido o relator, né, a proposta de voto, para não conhecer da inclusão do recurso que a aposentada está solicitando. Presidente, eu faço um apelo. Pois não. Que mantenha-se a decisão anterior sem inclusão. Mantenha-se a decisão anterior pela legalidade, foi o que nós votamos. Não, mas é bom colocar por questão de comunicação. Senão vão dizer que nós também estamos matando os velhos, como o doutor Ademir. Mantém a decisão que foi pela legalidade, sem a inclusão da nova parcela solicitada. Retorno à presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência da honrosa mão da eminente conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos, nossa estimada vice-presidente, e passo a presidir o processo de número 2209 de 2014. Proposta de voto do eminente auditor Mário José Moraes de Costa Filho. Prestação de contas do senhor José Fernando Farias. Senhor presidente, eu retirei esse processo de pauta já. Ah, ok, excelência. Passamos agora ao processo de número 11.858 de 2015, representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra a Prefeitura Municipal de Japurá. Com a palavra o eminente relator, que, na realidade, julga procedente e aplica a multa de R$ 2.192, além de outras determinações, e há um destaque do conselheiro Érico, concorda com o posicionamento do relator quanto à procedência da presente representação, todavia discorda da aplicação da multa. A questão é uma multa, outro sem multa. Certo, presidente. Nesse caso, eu estou retirando. Desculpe. Eu apenas iria observar que este processo, e mais os 3 últimos da minha pauta, de número 11.959, 11.943 e 11.905 de 2015, Sim. podem ser julgados em bloco, porque tratam do mesmo assunto. Do mesmo assunto, excelência. Boa proposta. Com a palavra, eminente conselheiro Érico. Não, aqui, neste caso, eu estou pedindo para retirar a multa, para que não me acusem de que eu só gosto de piorar a vida dos outros. Não. Qual é o processo? Neste caso,
eu estou... Com o coração tocado. Não é isso. Qual é Não. o processo? Aí é que está a questão. Eu tento fazer justiça. Desculpa, Eu Excelência. nem sempre... Eu não consegui me conter. Mas veja bem, E eu não sei voto- se eu consigo. E Pode eu- ser, porque às vezes as pessoas se equivocam, acham que estão fazendo uma coisa e estão fazendo outra. Eu tento fazer justiça Claro, Excelência. naquilo que... E, neste caso, me parece que é injusto aplicar multa, porque o sujeito não se defendeu. E me parece que aqui era só defesa. Né? Se ele não se defendeu, declara-se a revelia, continua-se o processo, mas aplicar multa porque ele não se defendeu? É um direito dele. É um direito, ele renunciou a um direito de defesa. E eu voto de acordo com Vossa Excelência, porque os dois processos que não sofreram destaque estão idênticos, Excelência. Conselheiro convocado palavra. Mário Filho, Eu tenho a com a palavra. Eu compreendo o raciocínio do conselheiro Érico, né, mas, neste caso, nessas representações, o responsável ele não foi notificado para se defender, ele foi notificado para prestar esclarecimentos ao tribunal. Né? Ele foi notificado no âmbito de uma diligência do Tribunal de Contas. E a lei orgânica e o regimento interno prevêem multa no caso de não atendimento à diligência do tribunal. Tá, mas vamos lá. Eu não tenho acesso à íntegra, mas prestar esclarecimentos. Qual é a diferença entre prestar esclarecimentos e apresentar defesa? Uma coisa é eu dizer o seguinte: apresente, no prazo de 15 dias, cópia do contrato, cópia do processo licitatório, cópia disso, cópia daquilo. Isso ele tem a obrigação de apresentar. Porque são documentos que ele deve ter, por dever de ofício. Outra coisa é eu dizer, esclareça por que o senhor não fez isso. Isso dá a ele o direito de dizer ou não. Ele pode dizer, não vou falar. Não quero dizer. Não tenho nem o que dizer. Que defesa, inclusive, é o silêncio. Constitucionalmente assegurado. Porém... O senhor tem o direito de ficar calado. Pois bem, então, eu acredito que nós precisamos saber, e eu concordo com Vossa Excelência, que às vezes há um limite muito pequeno entre o que é a defesa e o que é o dever de ofício, mas, nesse caso, me parece que ele podia declinar de não prestar esses esclarecimentos. Mas... Em discussão, como voto eminente decano. Eu voto com o relator, Excelência. Com voto vista, perdão. Como voto eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Conselheiro Yara já votou, antecipou o voto. O conselheiro Érico. Conselheiro Mário de Mello. Conselheiro Érico. Então, por unanimidade, os 3 processos de vossa pauta que foram votados em bloco, de número 11858 de 2015, 11959 de 2015, 11943 de 2015, são aprovados por unanimidade, por Vossa Excelência apresentar proposta de voto. O eminente destaque, e passa a ser agora o redator da matéria, o eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Passamos à pauta administrativa, onde possuímos um destaque já conhecido... Senhor presidente, antes de irmos à pauta Pois administrativa, não, Excelência. podemos abrir uma fase de indicações e propostas Claro, Excelência. nesse momento? É porque eu me recordei do seguinte, é um assunto que eu queria provocar no pleno, é que nós estamos próximos ao término do mandato do nosso procurador-geral, que encerra, doutor Cristiano, 9 de julho. 9 de julho. Temos ainda um mês e meio. Permite um esclarecimento? Claro. Já encaminhei um ofício ao presidente sobre essa questão, solicitando que ele envie, em breve, ao governador a lista. Pronto, então era só isso que eu queria saber. Esta presidência recebeu e a conselheira Yara marcou com o governador. Ontem ele estava indisposto. Hoje ele nos receberá às 14 horas e era um dos pontos que eu iria convidar a todos os conselheiros que quiserem participar da entrega formal
Nós iremos tão somente entregar formalmente Senhor presidente, a era lista esse o assunto, é que para eu a decisão do senhor desconhecia, governador. eu desconhecia esse Excelência. aspecto, mas então eu estou absolutamente satisfeito. Obrigado. O motivo dessa reunião com o governador é possível de saber? É só entregar a lista. Nada mais, por uma questão de deferência ao governo do Estado. É porque Vossa Excelência disse que tinha um encontro às 14. Mas com ele para entregar a lista. Para não mandar Disse protocolarmente, não, que mas acho aí que Vossa fique Excelência delicado. falou, vou aproveitar e entregar a lista. Eu pensei que teria outra pauta. E outras- É só esta. Hein? E outras conversas. Se o senhor quisesse fazer Aí é presente, que o medo, ó. Presidente, eu não teria a honra de acompanhá-lo e creio que o nobre conselheiro Mário Melo também. Como Vossa Excelência me credenciou, eu estarei representando a Corte amanhã em Fortaleza, em contrato de licitações, coisa que preciso aprender mesmo. Continua facultada a palavra a respeito do tema de irmos ao governador. Então, iremos eu e a conselheira Yara, e se algum dos De senhores bom quiser tamanho, muito bem se fazer representado. presente. Passamos agora à nossa pauta administrativa. Excelência, nós iremos dar ciência de um destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Terry Silva, que já é conhecido, posicionamento, que é com relação à concessão de gratificação de risco de vida. O posicionamento do conselheiro Érico ser contra, mas, enfim, não com relação à servidora, mas sim a um posicionamento dele mantido ao longo dos anos nesta corte. Presidente, mas antes de acabar a pauta administrativa, eu estou vendo aqui que há aposentadorias. Sim. Nós estamos deferindo a aposentadoria aqui da servidora Fátima Barbosa da Silva, a servidora Maria Selma Marrocos Alves, a servidora Mariângela não está aqui, tá? Servidora Mariângela de Melo Versosa, o servidor Carlos Alberto Mesquita de Castro. E eu gostaria de fazer o registro nesse momento, e acho que o tribunal deve fazer um agradecimento e registrar isso na seção dos seus trabalhos. Agradecimento a todos os anos que esses servidores dedicaram ao Tribunal de Contas. Alguns desses servidores, creio, estão há até mais tempo no tribunal do que eu. Creio que a servidora Selma deve estar mais tempo do que eu, não me lembro. E desejar a elas, mais uma vez, nós já havíamos feito genericamente, mas agora, nesta ocasião em que o tribunal declara a sua aposentadoria, defere a sua aposentadoria, desejar a elas toda a sorte nas novas atividades, toda a felicidade junto aos seus familiares, que possam curtir ainda por muitos e muitos anos esse ócio merecido e que eu espero conquistar também um dia e gozar dele muitos e muitos anos, como eu estou desejando a vocês. Muitas felicidades, muito obrigado, no que me diz respeito, pelas deferências pessoais que recebi de alguns de vocês, de algumas de vocês. Muito obrigado por tudo. Essa presidência se associa, registra que as senhoras farão falta a esta Corte de Contas. Agradeço em nome de todo o colegiado e do Tribunal de Contas os relevantes serviços prestados pelas senhoras e, lamentavelmente, não iremos mais ter o convívio diário das referidas funcionárias, mas desde já fica o convite às senhoras que venham sempre visitar a casa que é das senhoras. Muito obrigado por todos esses anos, pelos relevantes serviços prestados. E aqui eu vi entrar a Beatriz, que eu tenho pedido dela a questão do concurso, que nós estamos perdendo funcionários muito qualificados, preparados, e essa Corte de Contas, que é carente de servidores, tem que enfrentar, mesmo com as dificuldades, conselheiro Érico, que nós estamos atravessando, a questão da substituição desta excelente mão de obra que hoje se aposenta. Então, Beatriz, eu aqui, mais uma vez, lhe faço esse apelo para nós levantarmos os números necessários
para colocarmos em concurso o preenchimento dessas vagas. Continua facultada a palavra. Excelência, Nosso para decano. ser rápido, só endossando as palavras de Vossa Excelência e do doutor Érico, e desejando às senhoras que se aposentam muita saúde e um bom convívio com paz com as suas famílias. É só isso, Excelência. Amém. Nossa sessão está encerrada, Missão agradecendo cumprida. a bondade dos senhores, a presença dos que aqui se encontram, e registrar que a nossa próxima sessão será dia 18, no horário regimental. Agradecendo a Deus toda a iluminação necessária para termos uma sessão pacífica e harmônica no decorrer do dia de hoje. Muito obrigado a todos. Muito bem, doutor.